A Casa Espírita Allan Kardec de Serquilho apresenta a palestra Reflexões, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Vamos nós hoje fazer a nossa reflexão. E o Evangelho de Jesus, ele nos convida a refletir-se nesse tema para nós pensarmos: ser espírita, ser cristão. Qual a diferença de ser espírita ou ser cristão? O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas queixando-se, quase desistindo de serem bons, porque você vê a iniquidade do mundo e aí os corações se esfriam. Mas Jesus nos adverte: ai para aquele para com o qual o coração deixar-se esfriar. E nós começamos a pensar que é o exercício constante aprendermos a ser bons, porque é exatamente para isto que nós estamos reencarnados. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, mas se nós pensarmos que fazer o bem, esperarmos alguma coisa em troca, então não deveríamos estar fazendo, porque não é isto que nós aprendemos. Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. E nós, quando recebemos esta informação, nós tiramos para nós cristãos, todos, independente da sua religião, da sua crença, que você tem que fazer o bem simplesmente, porque o bem que você faça, isso retorna para você, é natural. Tudo que você fizer ao outro, você faz para você, não tem como, é a lei de causa e efeito, ação e reação. E tudo que você deixar de fazer, também causa para você consequências. Porque o grande mal não é o mal que você pratica, é o mal que ocorre pelo bem que você deixou de fazer. Isso é o que dói mais. Então, não traz nenhum benefício você fazer o bem, nenhum resultado aparentemente. Mas nós não estamos buscando reconhecimento, nós só queremos ter o quê? A nossa consciência tranquila. Nós só precisamos da aprovação da nossa consciência, fazer o bem simplesmente por fazer o bem. Mas não foi sempre assim desde o princípio. Quando conhecemos a doutrina espírita, especificamente falando por mim, não era assim. Não sabíamos ler direito, como não sei até hoje, não sei me expressar corretamente, e a gente tem algumas dificuldades. Não fiz faculdade, aprendi a fazer conta de somar, dividir com 18 anos, quando me tornei serralheiro. Então eu tenho que aprender a fazer, né? Então a vida foi nos dando, nos proporcionando oportunidades de você aprender. Por que será que de repente você tem mais dificuldade do que o outro? Por que você passa por mais dificuldade do que o outro? Porque é para você aprender. Talvez você tenha tido muitos benefícios em outras existências e pouco valor você deu a isto. E agora parece que fica mais difícil, você tem que buscar. Então nós vivemos hoje num mundo em que o egoísmo se alastra com toda a sua força. É a chaga maior da humanidade. Por causa do egoísmo, nós vemos as guerras, as comunidades, a falta de saneamento básico, pessoas precisando de cesta básica. Meu Deus, como é que está uma humanidade onde nós vemos pessoas passando fome e nós nos prendemos na nossa pequena bolha, como se não existisse isto? Ela está aí para nós vermos. Então nós vivemos num mundo
em que o egoísmo se alastra assustadoramente com toda a sua força. Egoísmo, filho do orgulho. O egoísmo, ela é comparada a uma grande chaga que em tempos não remotos, não muito no passado, a humanidade experimentou, que era a lepra, a pior doença que o ser humano experimentou no corpo, consumia você vivo. Então nós temos visto hoje, depois de tudo isto, o orgulho crescendo de uma maneira tão grandiosa. Nós esquecemos de ter a humildade necessária de lidar com as pessoas, com as situações. Quantas pessoas precisam da nossa compreensão, da nossa aceitação, do nosso carinho, do nosso afeto. Isto, ou aquela pessoa que está até nós, é para nos ensinar. Até dizem que as crianças são nossos melhores professores. Olha que interessante que é. E são, porque vem vindo uma leva de espíritos que estão encarnando aí, jovens, crianças, muito elevados, espíritos de uma hierarquia, de uma preparação no seu planejamento reencarnatório para essa época difícil que nós estamos adentrando. Então, esses espíritos vão trabalhar muito e encontrarão muito trabalho, que muitas vezes nós vamos entendendo, a necessidade. Mas nós também vamos pensando, às vezes, que ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase um sinônimo de tolice. Por que eu vou fazer isto? Se ninguém reconhece, ninguém liga, ninguém está nem aí com você. Mas eu não estou fazendo, nós não devemos fazer porque nós queremos reconhecimento, nós precisamos fazer para termos a aprovação da nossa própria consciência, fazer simplesmente por querer fazer. Porque Jesus não diz que todos nós deveríamos um dia atingir as escalas mais elevadas? Para isso você precisa aprender a ser bom. É o primeiro estágio para chegar ao homem de bem, é você aprender a ser bom. E para você aprender a ser bom, você precisa conviver com pessoas que precisam de você. E se você sabe mais, conhece mais, entende mais, obrigação e dever maior sua de ajudar essa pessoa que sabe menos. Aí eu fico comparando, quando Jesus desce das suas moradas de luz, com toda a sua grandeza, se faz homem igual a nós, para conversar conosco, fala a nossa linguagem. Eu fico pensando o sacrifício que Jesus fez. E nós fazemos uma comparação muito fácil. Nós pegamos um professor de química hoje, ou de física, e colocamos eles para conviver e explicar para aqueles nossos irmãos índios que estão lá na Amazônia, no fundo da Amazônia, que nunca tiveram contato com o homem branco, para explicar física para eles. Foi mais ou menos o que Jesus passou para ensinar conosco. Teve que se adaptar a nós. Ele sabia fazer isso, para deixar para nós esse ensinamento que nós estamos hoje tendo a oportunidade de usufruir. Então já não podemos negar tanta ignorância. E Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Nós temos hoje constatado pela AME, Organização Mundial da Saúde, que as casas espíritas estão fazendo tanto bem ou mais do que o próprio SUS. Sabe por quê? Porque a maioria das enfermidades do ser humano está aqui no seu ser pensante, que aí adoece todo o corpo físico. A enfermidade da alma, do seu ser pensante, fere, enferma todo o seu corpo físico, seu corpo biológico. Então, muitas vezes nós falamos: por que eu vou ser bom, fazer o bem, se parece que o mundo virou um mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem sobre as escondidas, e o pior de tudo, com planos, sempre com segundas intenções,
quando eles estão fazendo algum benefício ou terceiras intenções. Pior do que tudo isto é que muitas vezes ainda com aplauso da multidão nós aplaudimos em vez de reagir, agir. Mas o espírita não deve se envolver com essas coisas, nem com política. Mas o sucesso do mal é a negligência dos bons. Por que não devemos estar lá? Claro que tem que estar. Não pode se permitir ser corrompido só. Então a ausência do bom é o sucesso dos maus. Somos culpados também por esses irmãos aí que nós aplaudimos muitas vezes, que agem, esses estrategistas, né? Que estão aí corrompendo tudo e todos. Então, muitas vezes, nós ainda estamos nessa condição. Mas, no entanto, quando olhamos com um olhar espiritual, olhando de lá para cá, não olhando aqui para aí, nós sabemos que a justificativa da bondade de Deus, que deve estar em nós, é a nossa essência. Então está em nós desenvolvermos a bondade. E sabemos que a justificativa da bondade está com as nossas essências. Natural isto. Mas olha, o que é que estamos fazendo com isto? E vemos as famílias vivendo mal, as pessoas vivendo mal, relacionamentos não dão certos, as pessoas, casais dentro de casa, casas enormes, um para lá, outro para cá, se escondendo um do outro. Não há compreensão, aceitação, e a fuga, o celular. Conversa-se o dia todo no celular, não conversa com a pessoa que está do seu lado. Mas a culpa é do celular? Não, vai vir muito mais do que isto. Nós precisamos aprender a lidar com isto, porque o que nós estamos lidando são inteligências artificiais. Nós só utilizamos ela, mas o ser inteligente mesmo é nós, né? Mas nunca vimos crianças com QI tão baixo nessa época, que estamos vendo mais do que os pais. Olha que interessante que é as coisas. Por quê? Por causa dessa tecnologia, por causa que nós deixamos nossos filhos muito presos a esses aparelhos, quando tem um tempo determinado, de acordo com a idade deles. É só consultar um psiquiatra, um psicólogo aí da área familiar infantil, e nós vamos ver que estou falando toda uma verdade. Então diz uma história budista que o mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio. Até foi falado já essa história aqui, eu achei interessante, eu copiei. E ele encontrou um escorpião que tinha caído no rio e estava sendo levado pelas águas. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água e colocou à margem. Quando ele estava colocando a margem, ele picou a mão do mestre. E o discípulo olhou para o seu mestre e falou: mestre, isso é loucura que você fez. O senhor não sabe que é de natureza do escorpião picar? Aí o mestre virou-se para o seu discípulo e disse: você não sabe que é minha natureza ajudar? Não importa quem seja. Olha só a essência. Não importa se as pessoas te ofendem, te atacam, te agridem, se elas são ingratas, não é problema delas. O problema é você fazer a sua parte, porque lá na frente vai dar fruto essa semente, ela vai germinar. E nós não poderemos, de forma alguma, desejar colheita. Nós somos semeadores, a colheita pertence a Deus. Nós só semeamos e compartilhamos aquilo que nós sabemos. Se eu tenho um amigo que estuda conosco e outros, quanto mais eles sabem, mais eles devem nos ajudar. Aquele que menos sabe, é dever deles. Se o Cristo deixa esse exemplo vivo, Chico Xavier e tantos outros, por que nós, meros serviçais de uma casa espírita, achamos que somos mestres, né? Então a questão é que, sermos espíritos imortais que somos,
por sermos filhos de Deus, que isso já mostra a extrema bondade divina, suprema inteligência, não nos conseguimos viver se não formos bons. Nós não conseguiremos. A maioria dos nossos irmãos que suicidam, se tiram a vida, entram em depressão, ansiedade, que é excesso de futuro, depressão, que é excesso de passado, estresse, que é Excesso de presente. excesso de presente. Olha só o que a psicologia nos ensina. Temos um professor de psicologia, nosso amigo, ele está nos visitando. Então você vê a psicologia, tudo isso foi tirado de onde? Do maior psicoterapeuta do mundo, Jesus. Tudo que nós temos na área da psicologia, da psicanálise, da ciência, é Jesus que nos deu. Augusto Cury diz nos seus livros, ele é livros de autoajuda, um escritor de livros, que nós jamais conseguiremos entender Jesus, mas não precisa ele dizer, Emmanuel já fala, né? E nós entendemos a dificuldade. Então essa inteligência suprema que nos age sobre nós é para que nós aprendamos a ser bons, porque senão não vamos conseguir viver. Não dá para viver se você não estiver trabalhando. E se não perdoarmos as pessoas, ou auto-perdoar-se, adoecemos. O auto-perdão. Porque senão Paulo de Tarso não falava que a verdadeira caridade é aquela que você faz para você primeiro. Não se faz caridade para o outro antes de começar em você. Não se ama o outro se você não amar você primeiro. Não se perdoa o outro se você não se auto-perdoa também. Como você vai fazer? Tudo começa em você. Quem é o próximo mais próximo de você? Você mesmo. Então nós começamos a entender Paulo em Coríntios 13, quando ele fala o que é a caridade. Se nós não formos fraternos, olha só, vamos sofrer de solidão e depressão. A fraternidade, estar sendo fraterno, você está sempre envolvido com pessoas que precisam mais do que você. E essa necessidade dessas pessoas faz você ver, agir, estar em atividade, faz você ver que você tem muito perto daqueles que não têm. Aquelas pessoas que estão vivendo numa solidão lá no asilo. Quem de nós aqui, tenho certeza que nenhum de nós aqui vai lá visitar um domingo, um bate-papo com um velhinho que está lá abandonado pelos filhos, cobrir uma solidão. E muitas vezes isso evita uma depressão. Então nós precisamos ser mais fraternos, com exceção, né, em alguns casos clínicos, tá? Que realmente precisam de remédio, nem tudo é como nós estamos falando, né? Há casos aí que as pessoas precisam de tratamento médico, especialista na área, consultados. Então é mais ou menos assim, olha, você está em depressão, o seu estado normal caiu aqui, você caiu, o seu normal é aqui, o remédio traz você até aqui. Quando chegar até aqui é a hora de você trabalhar sua própria consciência, rever, reavaliar o que é e o que não é certo, e ter coragem de mudar, né? Então, mas a exceção feita a esses casos que precisam dos médicos, há muitas pessoas experimentando solidão. Mas se você experimenta a solidão na condição de solitude, é bom. Mas nem sempre a solidão é bom. Em alguns momentos, você faz um retiro, mas viver eternamente na solidão é terrível, né? Muitas pessoas estão amarguradas, rancorosas, em tédio. Olha, são palavras fortes, são sentimentos muito fortes que corroem nossa alma e deixa nós muito mal. Eu tenho que falar uma coisa que um amigo meu falou, ele vai me permitir dizer isso, mas não vou dizer quem é. E um dia ele falou assim para mim,
Nunca vou esquecer disso. Eu sou um casado viúvo dentro da minha casa. Nossa, já pensou nisso? Você ter sua esposa ou esposo dentro, se considerar viúvo ou viúva? Já pensaram nisso? Porque muitas vezes nós esquecemos do dever de esposo e de esposa, de companheirismo, de amigos, de marido, de mulher, de cônjuge, de relação, tudo. Entendeu? Então isso tudo, uma vida a dois é dividida. Se ela é dividida, você tem que fazer a sua parte. Porque não estamos desenvolvendo esses potenciais, os nossos potenciais de inteligência, de bondade. Nós somos bons, nós somos inteligentes, mas às vezes não sabemos ser bons. O que é ser bom? É ser tolerante, compreensivo, aceitar as coisas que não podemos mudar, mas mudar aquilo que podemos, nós. Então, felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos com o outro. Acumular, o que você vai fazer? Você mora numa cobertura, tem uma Ferrari lá embaixo, tem tudo, só você. E a sua esposa, só você sozinho ou sozinha. O pior é que nós sabemos disso. De que adianta um banquete maravilhoso, morar numa cobertura, como disse, de frente com o mar, se você estiver comendo sozinho. Preparar um banquete, fazer uma festa, fazer com seus convidados, e não vive ninguém, só você. Que vale isso? Percebe que nós fomos feitos para viver em comunidade. O bom da refeição é compartilhar, é ver gente na mesa comendo junto, aquela fartura, né? O compartilhamento. Fomos criados para compartilhar, nós fomos talhados para a bondade, talhado, lapidado, estamos ainda nesse processo, e por essa razão, o Evangelho segundo o Espiritismo, escreve Allan Kardec no item, né? Um item maravilhoso, que nós vamos lá observar, o homem de bem, que lá descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem, mas esse é só o começo, o homem de bem. Aí eu fico assustado, porque eu não consigo ser o homem de bem. Então nós vemos a longa trajetória, a longa viagem, a longa caminhada que nós vamos ter que fazer para chegar a espíritos puros, espíritos mais elevados. E vamos chegar, pode ter certeza. Uns demorarão mais, outros menos, mas todos chegarão, porque é da lei. E ele finaliza dizendo, é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aqueles que tiverem essas, está a caminho de adquirir tantas outras. O homem de bem, ele não se vangloria com a injustiça, ele faz o bem pelo bem, ele auxilia, ele ampara, ele faz tudo que esteja ao seu alcance. Então, meus irmãos, quando nós falamos da caridade, que nós falamos do Paulo de Tarso, que ele nos diz para nós, gostamos sempre de terminar as nossas explanações com essa reflexão de Paulo de Tarso. O que é a caridade? A caridade você faz em você, e ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. E aí Paulo de Tarso diz assim, está lá, nós podemos consultar em Coríntios 13, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine, ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, é paciente, o amor é bondoso,
O amor não é exigente, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. O amor que deve estar em nossos corações, em nossos atos, em nossas ações, em nós mesmos. Muita paz, muita luz, muita gratidão, que a nossa fala possa acrescentar para nós amanhã e, consequentemente, os dias que advirão. Muita paz. Não perca nenhum conteúdo edificante. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem de luz com seus amigos. Juntos, construímos um mundo melhor, repleto de paz e conhecimento.